é um cara bem chato, que está lá atrás no auditório, que vive me crivando de perguntas terríveis, que faz pesquisa. E ele está falando dos cátaros na região de Languedoc, na França, logo nos séculos XI e XII, que acreditavam que esse universo tinha sido criado por um demiurgo, ou seja, por um demônio, por um diabo, e que os espíritos que encarnavam na raça humana vinham para tentar ajudar a uma briga, mas vinham ser como que vampirizados por esse demiurgo, e até eles evitavam se reproduzir por essas questões. É isso mesmo? Por aí. Por aí. Tá? Então a pergunta dele, ok? Entenderam mais ou menos? O negócio aqui está sofisticado. Vamos lá. Aqui implica em muita maturidade de nossa parte, porque é um assunto que eu não posso aprofundar, pois que envolve uma figura que é sagrada para todos nós, que é Jesus. Vejam bem, por que é que Jesus foi crucificado? Porque existia um desígnio do Pai Javé que ele iria ser crucificado. Jesus, inclusive, antes de ser crucificado, disse: Pai, se possível, poupa-me disso, afasta de mim esse cálice. E suou sangue, de tamanho era seu desespero. Mas esse pai queria, porque queria, que Jesus fosse crucificado. Porque Jesus não assumiu o mandato que esse pai teria dado a ele, seu filho, que enviou à terra um Messias que iria dominar a todos com os seus poderes, ou seja, o império do mais forte ou do mais fraco. Vou falar sobre ele. E Jesus mostrou que tinha superpoderes, mas mostrou também que não iria usar esses poderes para dominar ninguém. Aí Javé exigiu o sacrifício dele como uma espécie de castigo, ou sabe-se lá por quê, mas Jesus tentou pedir a Javé que o livrasse daquilo, mas depois disse: ok, que seja feita a sua vontade. Um pai que age assim tem problemas. É o mesmo pai que mandou Abraão sacrificar o filho dele. Ou seja, é uma lógica que para nós parece perversa. Mas o problema é que a natureza desse pai não é igual a nossa. Javé não tem maldade, pelo que eu depreendo. Javé não é perverso. Ele, ao modo dele, ama. Mas essas atitudes, para a nossa lógica humana, parecem piores do que a do diabo, caso o diabo existisse. Então, aqui implica muita reflexão e sabedoria, porque Jesus disse aos apóstolos: a vós, ao povo eu falo por parábolas, mas a vós eu vos falo dos mistérios do reino dos céus. E os evangelhos que foram oficialmente tidos pela Igreja Católica, que surgiria 4 séculos depois, são esses evangelhos que falam das parábolas e pouco falam dos mistérios. Parece que os mistérios Jesus falava mais reservadamente aos seus apóstolos, e um deles, Tomé, escreveu um livro que hoje é chamado o Quinto Evangelho de Tomé, onde ali aparecem traços de um movimento chamado gnosticismo. E o gnosticismo, que surgiu na época de Jesus, vindo de focos judaicos e helênicos, diz em sua tese principal que o ser que criou esse universo era um ser adoentado, e que Jesus tinha vindo à Terra não a serviço desse ser adoentado, mas de um Pai amantíssimo, de um Deus verdadeiro, para educar esse ser. Então, os manuscritos gnósticos que surgiram em 1945 em Nag Hammadi, no Egito, e depois em 1947 os tais manuscritos do Mar Morto,
Esses primeiros manuscritos, entre eles foram descobertos dezenas de manuscritos gnósticos. E em todos eles a referência a um demiurgo criador do universo, um demiurgo extremamente complicado, decaído, onde os senhores podem deduzir que as besteiras que eu estou escrevendo nos livros atuais já eram ditas há muito tempo atrás. Nos Vedas, depois foi resgatado o movimento gnóstico, e esse movimento gnóstico foi duramente perseguido pela Igreja Católica. Por quê? Porque depois que Jesus morreu, em estado de ressuscitado, parece que ele apareceu para outras pessoas, além daquelas descritas nos evangelhos canônicos, e teria dado notícias em relação a este pai problemático, que era Javé. Então, ao longo dos 3 primeiros séculos do cristianismo, existiam cerca de 4.000 manuscritos chamados de evangelhos. Isso aqui é história. Quando Jesus morreu, os seus apóstolos, os 11 que sobraram, depois que Judas havia se suicidado, ficaram recolhidos e com medo também de serem violentados pelo poder romano, e terminaram fundando a igreja de Jerusalém, e só admitiam judeus como membros dessa igreja. Para os apóstolos de Jesus, que não haviam compreendido a amplitude da mensagem do Mestre, toda a sua doutrina agora estava resumida a apenas mais uma seita judaica. Havia dos fariseus, essênios, saduceus, zelotes, os cristãos, seria só mais uma seita. Aí Paulo, que antes era perseguidor dos cristãos, discordou dos apóstolos e saiu levando as palavras de Jesus para os gentios, ou seja, os não-judeus. E se os apóstolos de Jesus fundaram uma igreja, Paulo, que nunca conheceu Jesus ao vivo, fundou dezenas de igrejas no norte da África, na Ásia Menor, e cada igreja dessa começou a ter o seu próprio corpo de evangelhos sobre Jesus. Ao longo dos 3 primeiros séculos, os 4.000 evangelhos que nós falamos aqui, o movimento cristão era dividido em diversos segmentos que brigavam uns com os outros, e membros de um segmento matavam os membros do outro. Existiam os marcionistas, que só aceitavam o evangelho de Lucas como sendo verdadeiro. Os evangelhos de Mateus, Marcos e João, os marcionistas não aceitavam. Existiam os paulicionistas, que só admitiam como verdadeiros as epístolas que Paulo havia escrito para as igrejas. Existiam os gnósticos, existiam os eram diversos segmentos. E era uma confusão danada, porque cada igreja disputava com a outra para ver quem tinha o bispo mais bonito e importante e quem tinha os escritos mais verdadeiros sobre Jesus. Nessa época, o cristianismo era a religião perseguida pelo Império Romano. Só que no ano 316, quando Constantino, imperador romano, influenciado por sua mãe Helena, se transforma em cristão, ele então transforma a religião cristã de uma religião perseguida na religião oficial do Império Romano. Foi aí que a religião cristã começou a ser chamada de católica, apostólica romana. Qual era a bronca? Em 325 depois de Cristo, Constantino promoveu o concílio de Niceia e reuniu todos os bispos para ver se eles paravam de brigar. Nesse concílio, o bispo Ário foi condenado porque Ário dizia da natureza humana de Jesus e os outros bispos diziam que Jesus não tinha natureza humana, não, era natureza divina. O mito da Santíssima Trindade, ou o dogma da Santíssima Trindade, surgiu nesse concílio, em que Jesus deixou de ser um homem e foi igualado a Deus. Tanto é que a oração Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, Mãe de Jesus, virou Ave Maria, Mãe de Deus.
Mas o concílio de Nicéia não chegou a bom termo.